Boa noite a todos. Eu sou Jefferson. Estou vindo mais esta noite, né, trazer essa próxima palestra. Como havia explicado nos vídeos anteriores, é o projeto Transição e Consciência, onde estamos buscando trazer um pouquinho da reflexão sobre o processo que estamos passando, o entendimento sobre vários pontos, né? Apesar de estarmos realizando esse trabalho dentro de uma casa espírita, a Associação Espírita Fraternidade dos Humildes, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, este é um projeto que busca olhar por ângulos espíritas, espiritualistas, científicos, abrangendo um pouco mais os conhecimentos para a gente trabalhar um pouquinho a compreensão desse momento transitório que estamos passando, expandindo a nossa consciência, né? Hoje é o terceiro vídeo que estamos gravando. Eu vou tentar condensar duas das palestras anteriores para a gente poder compreender um pouquinho mais esse projeto e tudo. Na semana que vem, que seria a semana do nosso próximo encontro, eu já vou colocar o vídeo da sequência das nossas palestras. Por isso que eu estou tentando condensar um pouquinho o que nós já vimos, o que nós já aplicamos nos trabalhos quinzenais que realizamos. Por conta desse isolamento, a gente está buscando essa nova forma de mantermos esse trabalho atuando, né? Claro que presencialmente é sempre muito diferente, nós temos lá o trabalho energético que a gente realiza no final, ajuda bastante, mas para a gente poder dar essa continuidade, mantermos aí essa chama acesa, a gente vai utilizando esse outro recurso aqui, que é bem interessante também, está sendo bem divertido. Ao final desse vídeo de hoje, tem uma mensagem que já faz um tempinho que eu recebi, e ela encaixa muito bem. Hoje os irmãozinhos, os nossos mentores aí, os dirigentes desse trabalho, eles pediram para que a gente pudesse refletir um pouquinho em cima dela. Já era para ter sido publicada há algum tempo, mas acabou num período onde foram chegando bastante mensagens, deu uma acumulada e eu me atrapalhei um pouco, mas eles pediram para a gente utilizar, então eu peço um pouquinho de paciência aí ao final do vídeo, ao final dessa palestra, para a gente refletir um pouco em cima dessa mensagem que veio. Eu achei ela super importante nesse momento o que a gente está passando e muito rica também. Eu nem lembrava que ela estava ali, hoje eles pediram para eu voltar, resgatá-la e que era para a gente colocar já para circular. Então estão convidados aí ao final do vídeo a gente curtir junto essa mensagem que eu achei sensacional, tá bom? Bom, então hoje a gente vai mesclar duas das palestras que já foram. Na verdade, basicamente vão ser três, que deu uma enxugada aí, vou só dar uma pincelada em uma parte para a gente poder adiantar aí esse processo um pouquinho. Então hoje a gente vai trabalhar há muitas moradas na casa de meu pai, que esse aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nas anteriores nós utilizamos o livro dos Espíritos, né? E depois no final a gente vai entrar de capela, na transição de capela até a nossa transição atual. Tá bom? Então, esse vai ser um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar dar uma acelerada aqui para a gente poder compreender. No finalzinho eu ponho lá a bibliografia dos materiais estudados, trabalhados para a gente montar esse programinha aqui. E aí eu acredito que quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade aí para entrar em contato, fazer as perguntas. A gente vai, na medida do possível, respondendo, claro, mas a bibliografia vai estar toda lá. Uma consulta bem interessante aí para realizar, para juntar aí esses materiais. Quem não leu, eu recomendo. Quem já leu, de repente dá uma lida novamente, uma resgatada, vai ser bem legal, porque apesar de a maior parte desse material ser
de muito tempo atrás até agora, nunca esteve tão atual. Beleza? Vamos lá então? Bom, há muitas moradas na casa do meu pai, vamos fazer essa leiturazinha aqui primeiro. A casa do pai é o universo. E as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os diversos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, como ensinam os espíritos. Esses mundos são, foram ou serão habitados, e as humanidades que os habitam podem ser do mesmo grau que a terrestre, como também física e moralmente inferiores aos terráqueos ou mesmo superiores aos espíritos que povoam a Terra. No universo, a Terra é apenas um pequeno mundo, como tantos outros. É bem interessante aí, porque lá no século XIX, a gente tem o Kardec refletindo, falando sobre as moradas. A gente encontra lá no Livro dos Espíritos 22 questões sobre esses irmãos de outros orbes. Como que é a vida, como que rola. Então a gente já vê que antes mesmo de termos aí os nossos estudos hoje da ufologia, o Kardec já era ufólogo. O cara já estava questionando, já estava tentando entender do outro lado lá como é que funciona a galera de fora. E alguns de lá de fora aqui respondendo as perguntas dele diretamente, inclusive. E aí a gente entende um pouquinho que o negócio é bem amplo, bem complexo. Essa realidade que a gente vai vendo, além desse nosso aspecto físico, como o Caibalion lá a gente refletiu nas palestras anteriores, o foco nos planos diversos. A gente vivencia o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. E além desses planos, a gente ainda tem o outro canto, os outros mundos. Então a realidade vai se ampliando cada vez mais quando a gente vai sentando, vai prestando atenção, vai deixando vir, a gente vê que a caminhada é longa, né? Então, eu coloquei esse outro pedacinho aqui que é super interessante. É um palestrante espírita, né? É um juiz lá muito estudioso nos tempos atuais e está produzindo um material maravilhoso. A cada tempo ele surge com algum materialzinho novo, que é o Haroldo Dutra. Depois procurem lá no YouTube e vejam as palestras dele, são sensacionais também. Bom, a casa do meu pai tem muitas moradas. Haroldo Dutra menciona que todas as religiões da Terra são tribais. Nestas religiões onde nascemos, a cor da pele, a língua que falamos, nossa orientação sexual, tudo importa. Como se voltássemos à era primitiva com religiões tribais que tentam a todo custo colocar Deus em uma gaiola. A explicação de Deus que a gente busca encaixá-lo, buscamos aí colocar ele como aquele senhorzinho de barba branca sentado, olhando, mandando em tudo, com as mesmas perspectivas que nós, é a busca que a gente tenta, claro, para entender, mas ao mesmo tempo para controlar. Algo que a gente não conhece, algo que está bastante longe da nossa compreensão de fato de quem é ou o que é esse Deus. Então, nessa busca de controlar, a gente tenta encaixar, colocar nas caixinhas. E aí, nessas caixinhas, a gente vai separando. Peraí, quem é mais branquinho, quem é mais escurinho, quem tem o cabelinho mais liso, quem fala de uma outra forma, a gente vai encaixando nas caixas e aí a gente vai separando quem tem um pouquinho mais de dinheiro, quem tem um pouquinho menos para cá, para lá, e nessa a gente vai se dividindo e se distanciando, enquanto que, como espíritos, não faz a menor diferença a cor da pele, o local onde nasceu, a língua que se fala hoje, essa divisão, tudo isso, a tendência é que
deixe de importar, porque quando nós passamos a olhar para dentro de nós, a gente percebe que nós somos muito mais do que isso. Quando a gente olha para fora de nós, a gente vê que é muito mais do que a gente pode controlar. Opa, tá fugindo ali. É muito mais do que a gente possa controlar ou mesmo entender plenamente. E aí, quando a gente percebe, a gente aceita isso, a gente vê que não temos o porquê criarmos essas resistências, esses preconceitos, esse medo do que está lá fora, né? É, na verdade, a gente tem que buscar o que está lá fora, porque a gente vai encontrar muito o que está dentro de nós, porque a gente tem que olhar para dentro para poder ver lá fora. Só que aí a gente precisa de aceitar. E quando a gente vai bem para fora, na questão espiritual, na questão planetária e tudo mais, a gente vai encontrar o que está dentro de nós. Porque todos nós somos da mesma fonte, temos a mesma origem. Então estamos em todo canto também, assim como Deus. Ele está presente, onipresente, onisciente, em tudo quanto é canto. E aí a gente tem uma classificaçãozinha aqui. O que, que é a casa do Pai? O significado das palavras ele é um pouco mais profundo do que a gente olhar somente a referência. Então a casa do Pai seria o universo. Há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo todo, ou um pouquinho mais para frente a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso, né? São os universos. Que se o universo é grande, imagina se ele não é o único. Aí a gente vê que o negócio é muito maior, né? Mas não vamos complicar agora não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente isso daí. O que são as moradas? Essas moradas seriam os mundos que circundam o espaço infinito. Esse espaço que não tem fim e não para de se ampliar, de se estender, ele existe mundos e mundos aí espalhados por tudo quanto é canto. E como consequência, a Terra é grande. O universo seria o conjunto de tudo quanto existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias, o espaço entre um e outro. Então, o universo ele é extremamente amplo. Na Wikipédia, encontramos que a luz viaja a 300 mil quilômetros por hora. Para quem é bom de cálculo aí, quem é matemático, faz aí estatística, é uma beleza. Eu sou horrível, tenho que contar nos dedos, né? Então, para mim, cálculo é uma coisa, a minha limitação. Até hoje não melhorei. Não sei se vou melhorar, pelo menos não nessa encarnação, né? Pode ser que com todas essas mudanças até eu consiga evoluir um pouquinho aí nesse ponto. Mas, para quem é bom de cálculo, já vai fazendo de cabeça aí. O Sol mais próximo do nosso está a 9 anos-luz da gente viajando a 300 mil quilômetros por hora. Imagina, é longinho, né? Nossa galáxia tem de espessura entre 1000 anos-luz nas pontas e 3 mil anos-luz no meio de viagem para atravessá-la. O diâmetro é de 100 mil, de 100 mil anos-luz. Imaginem a quantidade de espaço que nós temos, e isso somente aqui, na nossa galáxia. Do Sol ao centro da galáxia, demoramos 26 mil anos-luz. A galáxia mais próxima, temos que viajar 2 milhões e meio anos-luz. Dá tempo de sairmos um espírito zombeteiro e chegarmos um espírito de luz na outra ponta. É bem interessante essa parte, né? Que a gente pode ir pulando de planetas em planetas. Se a gente for analisar esse tamanho, essa espessura, somente pensando na nossa galáxia, imagina a realidade que existem cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia desta, nós temos aí cerca de 100 bilhões de planetas em cada galáxia. E aí vai somando, vai juntando, até nós entendermos um pouquinho. Esse é o nosso cálculo aí a partir da sonda que a gente tem a mais antiga, que foi lançada lá em 1977, a sonda Voyager 1, que também é a que está mais longe.
ela está mais longe da Terra, então ela está fotografando, está pegando, está entendendo. Os dados que ela mandou para nós e ela continua mandando, não conseguiram nem analisar ainda, de tantos dados, de tanta coisa. Então, o pouquinho que nós conhecemos é essa imensidão e tanto mais ainda para conhecer. E a partir daí, a gente vê que falar, só existe vida na Terra é uma incoerência. Com tanto espaço por aí, com tantos planetas, somente no nosso sistema solar, a gente tem diversos exoplanetas, que são planetas com probabilidades de vida igual à Terra. Somente no nosso sistema solar. Agora imagina espalhado por esses de 100 a 200 bilhões de galáxias com cerca de 100 bilhões de planetas, o que Kardec apontou ali antes, né? Então tem planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos, planetas que nem começou a vida ainda estão em formação, e aí a cada pouco vai sendo construído mais. Bom, baseado nisso, qual o conceito de Deus neste quadro? Só tem um Deus cósmico, não é cada planeta ou cada galáxia tem um deusinho. Se é uma mente que criou a tudo, nós vimos lá no mentalismo, e também nas perguntas no livro dos Espíritos, que os Espíritos responderam na pergunta como Deus criou o universo, e aí a resposta foi pensando. Pensou no universo e criou o universo. E aí a gente vê a força do pensamento e a imensidão desse universo. Ou seja, um Deus cósmico. Não precisamos falar nem ter não precisamos falar nem ter corpo, cor de pele. É a religião cósmica. Essas separações que nós fazemos é apenas a manifestação do nosso ego. A separação de que existe aquela pessoa mais de elite, aquela pessoa que é mais empobrecida, aquela pessoa que é mais numa situação mais precária. Não existe isso. Todos nós somos espíritos da mesma fonte, do mesmo Deus, em estágios de experiência diferente, não é nem mais evoluídos ou menos evoluídos, em experiências diferentes, vivenciando experiências diferentes, e assim como nós, em vários outros cantos aí espalhados pelo universo, muitos fazendo também. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, outros no mesmo nível, de formas diferentes, mas no mesmo nível, e assim vai indo. Há muitas moradas na casa do meu pai, moradas físicas e moradas espirituais, porque se a gente for pensar nessa imensidão de planetas, essa imensidão de moradas externas, mas dentro de cada morada, aqui mesmo, nós temos os encarnados, os desencarnados, a diferença entre dimensões. Então é muita gente, é muita complexidade, é muito o que aprender, o que viver, muito o que a gente lidar nessas situações. Nas palestras anteriores nós vimos que o espírito não descansa, o corpo adormece, restaura suas energias, o espírito continua do outro lado, a gente nunca para. Não paramos de forma alguma, não paramos de funcionar. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive numa cidade, e sim é o código moral das galáxias. A gente entende o que Jesus trouxe, o que ele ensinou, assim como o hermetismo, os princípios que Hermes apontou como as leis universais que se utiliza em qualquer canto, eles se convergem e falam a mesma coisa. Os ensinamentos que Krishna, os ensinamentos que todos esses sábios da antiguidade trouxeram, embasados nessa mesma realidade, é para a gente tentar entender, compreender que são leis naturais, está em tudo quanto é canto. Todos os seres vivos seguem elas no decorrer da sua existência, no decorrer da sua evolução. E aí a gente vê que as nossas leis, realmente, nós vamos ajustando-as de acordo com o nosso ego, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente busca para satisfazer o nosso ego. Quando, na verdade, tudo já funciona naturalmente. E quando nós formos absorvendo essas leis,
Primeiro, como indivíduos, entendendo, aplicando-as, levando no dia a dia. Em algum momento, quando nós conseguirmos absorver essas leis, absorvermos estes princípios como sociedade, a gente vai caminhar muito mais rápido. Mas até lá, é o método científico mais antigo que tem. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando nós vamos pegando essa realidade como base, expandindo para essa gigantesca realidade, já não é mais tentativa e erro. A gente já sabe que vai dar certo, sabe que não vai dar certo. Em toda profissão, quando a gente vai adquirindo experiência, a gente não precisa de ir lá ficar na tentativa e erro. Não, por aqui eu sei que vai dar errado, por aqui eu sei que vai dar certo, então a gente vai muito mais rápido e consegue exercer as atividades com muito mais qualidade. Na vida também é assim. Quanto mais a gente for pegando experiência, mais a gente for se apropriando e se permitindo, vai ficando mais leve. A gente vai avançando mais leve. Bom, aqui nós temos o aspecto individual e depois o coletivo. Individual. Os espíritos estão em moradas distintas, dependendo da categoria que ele se encontra. Na escala espírita, imperfeito, bom ou puros. Essas diferentes categorias dos mundos mostrando diferentes estados de mundos, ou seja, cada um de nós, individualmente, estamos onde a gente se identifica, onde a gente está com a frequência ajustada. Ou seja, ninguém tá, não, você está preso aí, você está de castigo. Não. Nós é que nos conectamos aos mundos mais evoluídos ou menos evoluídos. E os mundos também têm os seus diferentes estágios, mais evoluídos, menos evoluídos. Tudo tem uma organização muito nítida, uma organização muito natural. A destinação da terra é a promessa de Jesus. Vou preparar-vos um lugar. A terra que tem um itinerário, uma destinação a percorrer, e nós também mudaremos de domicílio. O planeta Terra ele evolui naturalmente. E aí, nesse ponto, a gente vai entender um pouquinho melhor na próxima parte ali, que a gente vai entrar na de Exilados de Capela. Então, segura aí um pouquinho esse pedaço. Bom, e aí nós temos a classificação dos mundos. Por exemplo, mundos primitivos, que é da onde nós saímos na última transição que nós fizemos. Nós saímos de mundos primitivos, aonde existem as primeiras encarnações. Tem os mundos de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Olha onde alguém achou alguma coincidência aí? O mal predomina sobre o bem. Nossa, cada dia o repórter ali daquele jornal que torce e sai sangue, né? Ele está demonstrando que a gente está piorando. Nossa, esse político é pior que o outro, e assim vai indo, e assim vai indo. Tem alguma coincidência aqui? Alguém se identificou? E aí a gente tem os mundos regenerados, que é aquele o qual nós estamos chegando, estamos buscando, já com o pezinho lá, que é onde o mal e o bem se equivalem. Olha só, a gente vai para o mundo regenerado, não vai ser tudo bem, vai ter o mal e o bem. Então a gente ainda vai lidar com as nossas sombras, a gente ainda vai precisar de caminhar o nosso desenvolvimento moral. Só que, olha que legal, só de equiparar a vida já vai ser mais leve, já vai ser mais interessante, mas também não vai ser tão mais fácil, mas vai ser muito mais leve e provavelmente bem mais divertido. E aí depois de mais alguns milhões de anos ou centenas de anos, depende muito, porque o caminhar evolutivo ele depende muito da dedicação e da compreensão de cada ser. Em mundos felizes, o bem predomina sobre o mal. Olha que legal, o bem predomina sobre o mal, mas ao mesmo tempo ainda tem um pouquinho de mal. Até que cheguemos nos mundos celestes. Aí só há bem. Aí é uma maravilha, né? Todo mundo saltando ali de nuvem em nuvem. É sensacional, né? Então o negócio é bem diferente, bem interessante.
E aí, como a gente gosta de trabalho, a galera desses mundos celestes vem lá para os mundos primitivos, provas, expiações, regenerados e felizes, eles vêm para ajudar a gente. A gente tem muito dessa galera aqui, né? Muitos desses nomes que nós temos como santos, nomes que nós temos como os anjos, os arcanjos, eles chegam nesses estágios e depois eles, não, vamos lá ajudar os coleguinhas para trazer mais gente para cá. Ou seja, a gente nunca para de trabalhar, tá? A aposentadoria que a gente já está perdendo as esperanças aqui no nosso sistema atualmente, quando a gente chega do lado de lá nem existe, tá? Então não tem esperança, não. Ah, eu quero morrer para descansar. Não rola, não. Bom, aqui vamos passar um pouquinho rápido nesse ponto aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Mundos primitivos, inteligência rudimentar, aqueles mais grotescos, aqueles mais intensos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Forma humana sem beleza, mais animalizado. Instintos sem a têmpera da sensibilidade. É muito mais instintivo, muito mais sobrevivência, não tem afeto, não tem cuidado. Vamos sobreviver, vamos procriar para sobreviver ou vamos. E é sempre a lei do mais forte. Não tem indústria, tudo é consumido, é aquela parte onde nós estudamos lá na escola, né? Saindo da parte primitiva, onde você. Você constrói ali pedra lascada e tudo mais, não tem comércio, é aquilo que você produz e é a sobrevivência. E vamos buscando. Daí a gente passa para o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos agora, onde já tem uma superioridade de inteligência em grande número de espíritos. Ele difere de mundo primitivo, então os espíritos já são mais organizados, já pensam um pouquinho, já vivem em sociedade para se proteger, para se cuidar, já realizaram progressos anteriores, então muitos desses, inclusive, vêm de outros mundos, de outros orbes, para poder dar continuidade. Os vícios são em grande número, então ali começa a viver em sociedade e começa a ter costumes, começa a ter vícios, começa a ter intenções diferentes, começam a ter as explorações uns aos outros, espiar faltas, mas nem todos os selvagens. Então tem muita coisa são os karmas, né? Então vem para espiar, mas também vem para aprender. São como estrangeiros, expulsos de outros mundos. Tem poucos selvagens em mundos de provas e expiações. Grande parte são estrangeiros que vêm para ajudar os selvagens que são originários desse mundo, que é o que a gente vai ver lá nos Exilados de Capela. É como se fossem essa galera que o mundo lá não pôde mais. A gente tem algumas regiões, a Austrália, por exemplo, onde ela foi colonizada por aqueles que foram expulsos lá da sua terra e o próprio Brasil mesmo, né? A gente tem lá o princípio, o início do Brasil, não eram, até a corte vir para cá, era aquela galera que não vinha com tão bom grado, né? Era meio inspirado a vir, tipo, ó, vai lá, aprontou aqui, vai lá que você tem uma outra chance, senão aqui você tá ferrado. A nossa colonização começou meio nessa linha também, né? É, vieram por causa da obstinação no mal. Ah lá, exilados de Capela. A gente vai chegar aí. Bom, mundos regeneradores, onde nós estamos indo, onde nós estamos chegando, já estamos com o pezinho lá, olha que legal. É a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. O mundo de regeneração é regeneração. Estamos nos preparando com o restinho da onde nós saímos para a gente se preparar aonde é legal chegar. Então, a gente está com um pezinho lá, olha que legal, mas tem muito trabalho ainda pela frente. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre da paixão desordenada. A gente ainda vai estar com esses corpos mais densos, com esses ânimos mais aflorados, mas a gente não vai estar nessa ânsia, nesse desespero, nessa exploração à flor da pele, subjugação à flor da pele, a gente vai estar um pouquinho mais racional. Vamos organizar um pouquinho mais aí essa bagunça, né? Aqueles de nós que pudermos ficar, né? Os que não puderem ficar, e a gente vai experimentar um pouquinho mais de provas e expiações, mas a gente chega aí. Bom, orgulho, inveja, ódio já não mais existem. Então,
essa soberba, essa necessidade de satisfazer o ego, a gente já vai poder controlar um pouquinho mais. Então, só isso já muda bastante as relações. Há ainda provas a suportar. A gente ainda vai ter os nossos karmas que vamos levar para poder superar. E aí a gente vai também estar com as nossas provas, os nossos desafios, porque se a gente está almejando um outro estágio, a gente tem que demonstrar que estamos podendo passar para a próxima série. Tem que fazer a prova, tem que fazer a provinha, tem que não ficar de recuperação, ou se ficar de recuperação tem que correr atrás para dar tempo de chegar, mas chegar legal lá, né? Para não precisar de atrapalhar a galera que está lá, né? E mundos felizes. Aí é um estágio que a gente já vai curtir um pouquinho mais. A forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada, purificada. Já vai ser um pouco mais sutil a nossa, o próprio corpo físico nosso, ele já vai ser muito mais sutil, já vai ser menos denso, já vai ser menos pesado. Para quem experimenta aí a experiência, para quem não, já experimentou e para quem não experimentou, quando vivenciar a experiência de projeção astral consciente, vai ver que quando a gente vai, as cores são mais intensas, é uma viagem muito legal. Mas quando a gente volta para o nosso corpo, para o corpo físico, o nosso perispírito ele encaixa de novo, o nosso corpo astral encaixa de novo no corpo físico, parece que tem uma tonelada. É muito pesado, é muito denso. Mas a gente aos pouquinhos vai se ajustando, acostumando, vai passando o peso, porque a gente se encaixa direitinho. Lá já vai ser não vai ser esse corpo físico tão pesado. Ainda vamos ter o corpo, mas já vai ser muito mais leve, muito mais suave. Sem doenças e sem as vicissitudes da matéria. Então, é um corpo muito mais sutil. Não vai ter a necessidade de depurar aquilo que a gente constrói com as nossas doenças, porque as nossas doenças elas são psicossomáticas, a gente constrói na mente, constrói nas decisões, nas atitudes, mandamos lá para o fundo, lá para o nosso subconsciente, lá para o nosso perispírito, depois para o nosso espírito, passa pelo corpo emocional, pelo corpo mental, fica lá no nosso espírito, e chega um momento que ele precisa de estar mais leve, então ó, vai devolvendo, toma de volta, e aí manifesta no corpo. São as nossas construções mentais. E lá a gente já não vai construir mais desse jeito, né? Se tudo der certo. Leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos. A gente vai conseguir transitar com muito mais leveza, sair daqui, estar em outro ponto, até mesmo sem a necessidade desses transportes mais densos que a gente utiliza. E até mesmo muitos irmãos espirituais, para poder transitar de um lado para o outro, mesmo com o corpo mais sutil aqui, dependendo para onde vai e aonde vai, acaba utilizando-se também de meios de transportes. Lá no plano espiritual. Olha, dá uma olhadinha lá nos. é, Esqueci o nome dos ônibus lá, né? Esqueci. Mas lá no Nosso Lar, tanto no filme quanto no próprio livro, ele relata bem esses meios de transportes que são necessários a gente utilizar também. Claro, aqueles mais elevados que vêm para cá, que saem desses mundos e vêm para cá, eles estão muito tranquilos. Os que estão aqui também, que estão em fase para poder ir para esses mundos mais elevados, eles também não utilizam, eles até se utilizam para estar junto com a gente que é mais denso, né? É bem interessante, dei uma olhadinha lá depois. Bom, a infância é curta ou nula, porque a infância ela é necessária para a gente poder se ajustar nos novos corpos e também para a gente poder ir se adaptando às novas oportunidades de resgatarmos os nossos karmas, as nossas ações e a segunda oportunidade. Então, quando troca-se de corpo nesses mundos, você troca de corpo por razões. Já preciso vou mudar, vivi aqui uns 300, 500 anos, 800 anos, depende da quantidade ali que for definida para as tarefas escolhidas. E quando vai trocar de corpo, não precisa de passar por todo o estágio, que um dos estágios da nossa reencarnação na infância é o esquecimento
das vidas anteriores, dos aprendizados anteriores, nós trazemos os nossos instintos para serem trabalhados ou para nos ajudar. Nesse caso, não precisa mais dessa bênção do pai, que é o esquecimento das vidas anteriores, porque vai trocar de corpo, mas vai estar só fazendo coisa boa, então não precisa de esquecer as besteiras que fez para não ter que ter raiva do pai, ter raiva da mãe, ter raiva do esposo, da esposa, do filho, porque lembra das trapalhadas que fizemos juntos anteriormente. Então ali não vai ter essas trapalhadas, então pode trazer tudo. Não precisa nem de ter a infância, mas se for ter a infância, em alguns mundos o tem, ela é muito rápida. É só para terminar de se ajustar no corpo novo ali. Não há guerra entre os povos, aquela divisão que nós falamos lá atrás, separar por raça, separar por credo, separar por classe social, não tem essa separação, porque o espírito é todo igual, é tudo no mesmo nível, é todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, literalmente. Então não tem por que brigar. Beleza? E aí, depois desse, chega nos mundos celestes. Aí, daqui a alguns milhões de anos, quem sabe alguns de nós não conseguem chegar lá, né? Bom, esperemos que muitos de nós consigamos. O ideal era todos, mas o negócio é difícil. Esse é mais complicado. É a morada dos espíritos puros. Espíritos que já não têm mais nada para depurar. Então já atingiram um grau evolutivo muito grande. Na Terra temos necessidade do mal para realçar o bem. A gente precisa de ver o mal. A gente precisa, por exemplo, de termos a escuridão para a gente ver a luz, para a gente poder ter um pouquinho mais de escuridão para poder vermos lá os realces, as diferenças de tonalidade, as diferenças de cores e tudo. Então, a gente precisa do mal para a gente poder entender que a gente não tem que fazer isso. A gente erra, incorre no erro, para a gente decidir a não errar mais. Lá não precisa mais disso, já não faz mais parte. Nos mundos celestes, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. Aquilo que a gente busca, que a gente se indigna por não encontrar aqui, lá é natural. E o nosso objetivo é esse. Como estamos no mundo inferior, temos dificuldade de concebê-lo plenamente. Não adianta nem ficar discorrendo, fazendo uma lista muito grande de mundos celestes, porque para a gente entender essa realidade, ia demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Mas o ideal é que nós busquemos esse entendimento, para que a gente busque esse caminho. Quanto mais entendimento tivermos, mais a gente consegue trazer e aplicar aqui. Isso é fundamental. Bom, então vamos avançar. O mal não é essencialmente do mundo, e sim das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. A terra é natural. A gente vê por esse nosso estado de isolamento que nós estamos agora. Em quantos noticiários a gente está vendo hoje em dia que aquelas regiões onde o ser humano está quietinho lá, esperando passar essa situação, a natureza, ela naturalmente, ela já vai se restabelecendo. Os animais vão se encontrando, vão se espalhando e vão se harmonizando. O céu vai ficando mais limpo, mais puro, mais respirável, mais agradável. Então, o planeta, ele naturalmente ele vai se ajustando e ele é bom. A gente, e não só nós, né, mas por aí afora, temos mundos mais belicosos do que nós. Mas são as criaturas, os seres encarnados e alguns desencarnados, ou muitos desencarnados, que vai lá e zoa o barraco. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Aquele que a gente vê, aqueles postzinhos, né, aquelas referências, fotozinhas. Ah, não, olha, a nave espacial, me leva daqui que eu não sou mais daqui. Se não fosse mais daqui, não estaria aqui. Todos nós estamos onde temos de estar, onde nos afinamos. Então, não adianta ir para outro planeta, porque vai lá fazer besteira em outro planeta. Vai lá sacanear a galera. Se for um planeta mais evoluído, eles chutam de volta para cá, ó. Volta lá, ou chutam de volta para um mais complicado ainda. Porque não vão querer a gente atrapalhando, porque a gente leva o nosso mal. Lembra lá do princípio da correspondência do Caibalho? O nosso céu ou o nosso inferno está dentro de nós.
Para onde nós formos, ele vai junto, inclusive para outro planeta. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham, ou seja, olha a lei da correspondência aí. André Luiz, as diferentes moradas é o reflexo dos diferentes níveis vibratórios que estão nelas agrupados. Todos nós estamos juntos e conectados com aqueles que nos assemelhamos. Nossa, mas eu sou tão bonzinho, estou nessa família tão com uma dificuldade tão grande. Não está à toa. Não estamos à toa. Às vezes a gente consegue até dar uma avançadinha, porque a evolução ela é individual. Dei uma avançadinha, mas se eu ainda estou junto com essa galera, é porque a gente ainda tá conectado ali. Na chegada de André Luiz no mundo espiritual, sua mente estava gravitando entre forças antagônicas, muita culpa. Ele vivia na sua morada de conflito. A gente vê lá a trajetória de André Luiz, né, no nosso lar, para ele poder ser resgatado, para ele poder. Ele passou alguns anos ali, para ele poder se encontrar, porque por mais bondade que ele tenha feito, ele ainda estava agarrado na sua culpa, ele ainda estava agarrado nos seus vícios, e aí a sua mente levou até onde ele se conectava. E todos nós passamos por isso, mais ou menos tempo, mas todos nós passamos e ainda passaremos por essa realidade de acordo com a nossa construção. Assim como encarnados nós estamos próximos da onde nos assemelhamos, nos ajustamos, desencarnados vai ser muito mais claro isso. Há um momento que ele faz a viagem dentro de si mesmo e busca a oração e a paternidade divina, e assim muda o padrão mental. Mudou o padrão mental, mudou a frequência, mudou até o lugar onde vivia. Vê se alguém já não se encaixa aí, em algum momento da vida. E aí é tomar consciência disso e tomar posse dessa possibilidade para nós. E aí a gente pensa, qual é a nossa morada atual? Tanto de planeta quanto de nossa realidade física encarnada. Diferentes estados da alma. Nos é oferecido estações apropriadas ao nosso estado de adiantamento. Então, ninguém está aonde não deveria estar. Ninguém vai vivenciar algo que não seja para si mesmo, construído anteriormente através das. E aí a gente vivencia pelas expiações, ou uma prova que seja para a gente poder subir para o próximo degrauzinho. Então não adianta a gente se fazer de coitadinho. Ai, tadinho de mim, ai, como eu sofro, por que, que eu sou tão castigado? Não é castigo, é construção da mente. E aí a gente tem que refletir: qual é o estado da nossa alma? Em qual estágio nós estamos? O que nós estamos construindo e vivenciando? E aí avaliar qual o ambiente interno que escolhemos viver. Eu vivo o inferno dentro de mim ou eu vivo o paraíso dentro de mim? E o que eu estiver vivendo hoje é o que eu quero para mim? Vou manter essas mesmas decisões, essas mesmas atitudes, essas mesmas ações, essas mesmas relações? Se for o que eu quero, que eu estou gostando, beleza. Agora, se não for, quem pode mudar isso? Somente eu. Somente eu consigo mudar a minha realidade. Peraí que travou o negócio aqui. Opa, voltou a andar. Ao alterarmos nosso padrão mental, abrimos a perspectiva de nos capacitarmos para uma nova morada feliz. A gente muda o nosso estado de espírito, nosso estado mental, mudamos a nossa realidade como um todo. E aí a gente entra na transição planetária, da transição planetária de Capela para a da Terra, a que nós estamos hoje. Então vamos lá. Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, sobre a criação, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre essa coisa de vida em outros planetas. Olha que interessante, né? Lá no século XIX, o que é isso de vida em outros planetas?
E eles respondem que sim, existe vida em outros planetas e que não somos nós, os terráqueos ou terrícolas, como muitos chamam aí no meio espírita, né? Os próprios espíritos, ou os contatos com esses irmãos estelares, muitos se referem a nós, né? E nós nos referimos a nós também, muitas vezes, como os terrícolas. Os primeiros em inteligência. Não somos. Bondade e perfeição. E que seria orgulho e vaidade acreditarmos que Deus só criou tudo que existe no universo para deleite de nossos olhos. Já pensou? Esses bilhões de planetas, bilhões de galáxias, bilhões de sóis, somente para a gente poder nem ver tudo, porque a gente não consegue ver tudo. A, a Voyager, que está lá desde 77, eu nasci um ano depois, ela foi para o espaço. E aí, até hoje, ela não conseguiu nem sair dos nossos limites direito. Será que ia ser só para a gente ficar observando o céu? Pensar, olha como a gente é bom? E aí, não sei se vocês já viram, leram alguma coisa desse camarada. Claro, tomou muita paulada por conta da sua expansão da consciência, a capacidade de vislumbrar uma realidade muito maior do que a nossa, e isso dentro dos meios científicos, aonde ele era um acadêmico muito respeitado, mas depois de um certo tempo é um acadêmico bastante criticado aí há umas décadas atrás, por causa dele reconhecer essa realidade muito mais ampla e bater de frente com os nossos irmãozinhos extremamente materialistas. É só o que eu vejo, é só o que eu toco. Então, o tal do Carl Sagan, eu sempre erro a pronúncia do nome do cara, né? Do Carl Sagan, é, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Já pensou tudo isso só para a gente poder ver? A mesma coisa de um religioso, mas também cientista, e de um cientista muito respeitado. Tinha um programa aí no. Depois eu vou colocar lá na descrição no final. Os programas aí na década de 90, até os anos 2000, se eu não me engano, não lembro qual foi o último programa dele, que ele estudava, refletia na televisão sobre a imensidão do cosmos, estudando as dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, quinta dimensões, de forma científica. Olha que interessante. Falando, trazendo para a prova, para uma realidade empírica, aquilo que os sábios já apontavam há centenas de anos, há milhares de anos atrás. Olha que interessante, né? Então, hoje está todo mundo começando a se conversar e a gente vai vendo que tudo está conectado, tudo está ligado. Bom, a gente vai agora para uma tal da constelação do Cocheiro, uma constelação distante, mas ao mesmo tempo próxima. Existe uma estrela chamada Capela, ou Cabra, que é a alfa da constelação do Cocheiro. Isso aqui podem procurar no Google, podem procurar em livros de cosmologia e tudo mais, que vai encontrar. Tá lá, tá provado, tá lastreado, tá tudo mapeado bonitinho, tá, gente? É uma estrela de primeira grandeza que possui planetas girando ao seu redor e fica aproximadamente 42 anos-luz do nosso sistema solar. Isso significa que a luz dessa estrela leva aproximadamente 42 anos para chegar aqui. Cada pulsarzinho, cada brilho que ela é 42 anos para chegar aqui, né? E aí tem aonde está nossa querida estrela de Capela aí. Bom, os exilados de Capela, que são exilados ou transferências, há milhões de anos atrás, Jesus, governador de nosso e tantos outros planetas, vejam bem, olha esse pedacinho que legal. Jesus, governador de nosso e tantos outros planetas, ou seja, existem outros Cristos, não é só Jesus, na escala crística. Pauleira, esse é o top de linha. A gente vai refletir um pouquinho sobre ele, sobre o papel dele, sobre a própria existência. É o top de linha, mas existem outros também
bem próximos ali dele, governando, construindo, expandindo aí outros planetas e muita vida. E aí Jesus ofereceu pessoalmente a eles sua vinda para dar continuidade evolutiva na Terra. Então esses irmãozinhos que estavam num estágio aonde avançaram muito no seu processo, entenderam muito, evoluíram nas questões tecnológicas, nas questões de aprendizado, de civilização, mas não tanto nas questões morais. Eles não estavam mais adequados para sua frequência estar acompanhando este planeta, porque ele estava saindo da fase de provas e expiações para chegar na fase de regeneração. E quando o planeta faz esta transição, ele faz a transição energética do próprio planeta. E como consequência, quem não estiver numa frequência bem similar, bem ajustada, a pessoa vai sofrer. Então, esses exilados, esses transferidos, não foram castigados. Eles foram acolhidos pelo amor de Jesus para que eles não ficassem sofrendo com o choque de frequência nesse outro estágio que o planeta estava indo. Vejam bem, exilados não são por conta de serem punidos. E a gente está passando nesse mesmo processo atualmente. Em sua vinda, se dividiram em 4 grupos. Eles vieram, os espíritos, aqui para a Terra. Como eu pulei algumas, pulei algumas palestras anteriores, né? A gente teve os nossos estágios, inclusive temos lá o elo perdido, onde os cientistas não conseguiram ligar o nosso estágio evolutivo da raça hominal para chegarmos no sapiens sapiens que estamos hoje, e esse elo perdido é por conta que as experiências do ser humano, algumas nem foram encarnadas, ou se foram foi muito pouco, por isso que até agora não encontrou esse e nem vai encontrar esse elo perdido. Quando chegou nesse estágio do Homo sapiens sapiens, estava ajustando os corpos para poder receber espíritos que estavam mais evoluídos no seu estágio evolutivo, só que não tão evoluídos moralmente, para receber essa galera. E quando eles vieram, os milhões de espíritos que Jesus ofereceu deles estarem num lugar para poder seguir, para poder continuar a sua tarefa, e aí, consequentemente, eles iam ajudar também os outros irmãozinhos mais atrasados, tanto daqui quanto de outros orbes, para poder evoluir nos conhecimentos que eles tinham, utilizando-se desses conhecimentos. E aí, quando eles encarnaram na Terra, eles se dividiram em 4 grandes grupos, que foram os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Ou seja, sabe essas civilizações que a gente bebe até hoje das construções tanto intelectuais quanto as construções as construções físicas mesmo? Não é por acaso. Eles vieram com essa tarefa para trazer a nossa base e ajudar a gente a seguir. Alguns de nós hoje têm aí capelinos perdidos no meio, que é meio teimoso, né? E alguns outros que nessa próxima fase de transição existem ainda alguns capelinos que ainda estão aqui, teimoso, não foi e vai ajudar o outro planeta, vai continuar ajudando, vai ajudar outra galerinha aí a sair da fase primitiva para provas e expiações. Escolhas, o livre-arbítrio está aí, de todos nós. E aí vem essa frase, que quando Jesus fala de preparar um lugar, é este estado que Jesus vem preparar para que um dia nós possamos ocupar. Então, Jesus prometeu para eles, vai ter um lugar para vocês seguirem. Quando Jesus promete para nós também, que ele também nos fez essa promessa de preparar um lugar para nós, é aqui. Ou outro, depende
das nossas escolhas. Um lugar não só físico, mas sobretudo sentimento, vibração, pensamento. Gente, onde nós estamos, não importa se eu estou no Brasil, se eu estou na China, se eu estou no Japão, se eu estou na Rússia, o que importa é o ambiente criado, o ambiente que eu crio, é essa vivência. Esse é que é o nosso estado que a gente tem que buscar, que tem que trabalhar, que tem que ir produzindo, levando ao estado de evolução. Bom, o universo são, pelos nossos cálculos, que realmente são cálculos ainda em desenvolvimento, é que tem mais de 13 bilhões de anos, a Terra mais de 4,5 bilhões de anos, o ser humano tem mais de 25 milhões de anos. Isso a gente ainda pode rever mais para frente, tá, gente? Então não peguem isso aqui como fato, como base, como sem alteração, não, que a gente ainda vai buscar esse entendimento. E aqui a gente tem o nosso processo evolutivo, não necessariamente nessa versão tão darwiniana, né? Porque os laboratórios espirituais, dá para encontrar bastante isso no livro Os Exilados de Capela. Eu vou colocar o linkzinho lá no, nas descrições do vídeo. Também é muito interessante lá, eles retratam bem, inclusive as experiências feitas que nem entraram em execução aqui na parte física durante esse processo, para receber os capelinos, mas também para continuar esse desenvolvimento que continua até hoje. Essa nova realidade que a gente está entrando agora, a gente vê que os corpos das crianças estão um pouquinho diferentes. Quantas crianças a gente não encontra aí nessa caminhada que tem alergia a praticamente tudo o que a gente enfia um monte de química? Crianças com alergia à lactose ou aos leites hoje é que nem mato, é o que mais tem. Mas se a gente for analisar a composição do leite que nós consumimos, a não ser quando é uma região mais no interior, uma região que consegue o produto mais in natura, mas no geral no comércio em si, se a gente for analisar, o que menos tem no leite que a gente consome é leite. É mais química que qualquer coisa. Então, a gente vê que as crianças elas vêm com uma proteção natural para esses novos corpos que estão animando para receber esses novos seres em estágios diferentes que estão vindo para ajudar a gente a seguir, que são aí é, as crianças arco-íris, as crianças cristais, as crianças bem diferenciadas, as crianças índigo que já vêm de um tempinho mais para cá, essas já estão já mais adaptadas, que são os guerreiros que vieram para dar pancada, para segurar, para fazer a gente mudar, evoluir um pouquinho mais no confronto mesmo, são os guerreiros que vieram, e agora estão vindo essas outras crianças para ajudar a gente a desenvolver muito mais na parte emocional e intelectual depois de sermos amansados um pouquinho mais. Então, os corpos também ainda estão sendo adaptados e adequados. E a gente, nesse processo de transição, está sentindo os nossos corpos passar por isso também. Depois dá uma estudadinha, uma lidinha sobre a ressonância Schumann, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que também está tendo uma alteração na sua frequência e ela já saiu do que estava há muitas décadas, ela já saiu lá do 7,83 para 8 e pouquinho, chega dias aí a 50 e assim vai indo. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É só colocar uma pitadinha para vocês irem fuçando aí, fuçem, estudem aí sobre ressonância Schumann também, vai ser bem interessante. Vocês vão curtir e vai ajudar a entender muito do nosso dia a dia também, tá, gente? Dá uma pesquisada aí que vocês vão ter explicações aí para muitos dias de que quer mandar tudo para a ponte que caiu.
Vai ser bem interessante. Bom, histórias antigas de surgimento e criação, nós temos as histórias de Atlântida, Lemúria, Jardim do Éden e Paraíso, e como eu estou vendo que deu 59 minutos exatamente agora e vai dar 1 hora, esse aqui depois a gente pode fazer um encontro para falar um pouco mais disso aqui, que todas essas são um pouquinho mais extensas, né? E aí a gente encontra, por exemplo, as pirâmides pelo mundo inteiro. E o uso das pirâmides, a cada passo a gente entende que elas são muito mais do que enormes construções para enfiar os caixãozinhos lá dentro, né? Para serem apenas urnas funerárias. A gente está começando a compreender agora que a perfeição, o ajuste desses monumentos gigantes tem um sentido muito melhor, tanto pelas localizações em pontos extremamente energéticos, extremamente inteligentes, dispostos e alinhados até com posições planetárias. E quando a gente sai um pouquinho lá da ideia do foco das pirâmides somente no Egito, a gente vai entendendo que tem outros formatos, mas também bem próximas do mesmo sentido em vários pontos do mundo. A gente vê que a gente tem pirâmides no Brasil, a gente tem pirâmides em todo quanto é canto do mundo, nos 4 cantos do mundo aí, ou se a gente for ver a parte que tá, algumas que estão inclusive afundadas nos oceanos, vai até em mais de 4 pontos aí, né? É bem interessante. Muitas delas ainda sendo descobertas. As do Brasil, inclusive, estão lá que nem montanha, que nem montanha ainda, que são essas verdinhas aqui. Então, quem não sabia que no Brasil nós temos pirâmides, tá aí. Dei uma fuçadinha que vai encontrar. E vai ser bem interessante essa realidade. Bom, tem esse outro ponto aqui para nós terminarmos, tirado da Gênese, emigrações e imigrações dos espíritos. A Gênese aqui por Kardec, né? Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Olha lá a evolução dos mundos, olha a transição de capela. Vieram espíritos mais iluminados para lá também, para ajudá-los a seguir. Os deles, que não eram tão iluminados, mas para nós aqui, para o planeta Terra, eram iluminados, chegaram para ajudar a seguir. E hoje, olha essas crianças chegando, espíritos, muitos deles, a primeira encarnação no planeta Terra, para ensinar a gente a dar sequência, a entendermos, a aceitarmos e a seguirmos. E olha quanto cataclisma que a gente vai tendo. Olha quantos desencarnes coletivos que nós temos de alguns anos para cá. Esse ano, inclusive, o quanto de desencarnes coletivos nós estamos tendo, tanto com fenômenos da natureza, quanto por esse período do Covid-19 que estamos passando agora, nada é coincidência. E aí tem esse último pedacinho aqui bem interessante. Na destruição, que nós consideramos como destruição, né, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento das vestiduras. O corpo carnal é a única coisa que é destituída. Nenhum espírito perece, os espíritos são eternos. Eles apenas mudam de planos, em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa
É a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir, cedo ou tarde. Gente, ninguém vai antes da hora. Antigamente a gente até comentava, né? A gente até falava que o único que morre antes é o peru que morre na véspera. Hoje em dia a gente compra ele congelado, então ele já morreu faz tempo. Nem o peru mais morre na véspera, gente. Então todos nós só vamos no momento adequado. O que muda às vezes é o ajuste de como ir. Então, quando tem esses desencarnes coletivos, poderia ser ao mesmo tempo uma centena de pessoas escorregar no sabonete do banheiro, cair e bater a cabeça ao mesmo tempo. Então, o plano espiritual, muitas vezes ele organiza, ele sabe, pô, ali vai acontecer determinada coisa, determinada movimentação da terra, da água, alguma coisa. Então, vamos concentrar as pessoas que aí a gente resgata todo mundo junto. A gente vai lá e fica todo mundo preparado e ampara todos juntos. Dê-se uma olhada lá naquela parte, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, lá no livro Nosso Lar. Ou pelo filme mesmo, onde eles se reúnem. Não, peraí, gente, agora a gente vai ter que sair, porque a gente vai todo mundo ir trabalhar nesse momento, porque começou um conflito e vão sair muitos e vão desencarnar muitos. Então eles foram em uma caravana gigantesca nos pontos onde haveriam desencarne. Quando as pessoas desencarnaram, já estava aquele monte de espírito de luz esperando para ampará-los. E hoje não acontece diferente. O plano espiritual é muito organizado. Pensa muito bem no que está fazendo. Então, todos esses, gente, pode ter certeza, tem uma galera enorme esperando para acolher. Seja esses desencarnes coletivos nos hospitais que estão tendo, sejam nas tribulações da natureza, tudo está muito bem planejado e organizado. E o espírito não padece. Lembremos sempre disso. Aqui tem esse aqui já faz uns dias, né? Mas continua mais ou menos do mesmo jeito. Não, muda só um pouquinho os locais aí. Esse aqui é um print do painel global, é um site aí que ele acompanha é, as movimentações da natureza. Então tem os sismos, tem os tufões, tem os vulcões, todos esses é, triângulozinhos cinza são os vulcões que estão ativos. Isso aí tá variando um pouquinho durante a semana, tá, gente? Até hoje, quem quiser acompanhar vai dando uma olhadinha. Esses triângulos cinzas são os vulcões, a nuvenzinha em cima é porque estão expelindo as nuvens, né? Esses pontinhos brancos são os pontos onde estão acontecendo os terremotos. Os verdes são terremoto um pouquinho mais intenso. Os triângulozinhos com um pontinho de interrogação é alguma coisa que aconteceu. Então, quando põe o mouse ali, ele demonstra, e assim vai indo. Ele demonstra o mundo inteiro. O mundo inteiro, a Terra inteira está se movimentando. Todo dia que vocês entrarem aí, gente, não precisa de focar, nossa, vou ver, estou desesperado, vai acontecer alguma coisa, mas só a título de informação, vocês vão ver que está tudo ativo, tudo acordado. Se pesquisarem aí na parte dos vulcões, tem vulcões que estavam, acreditava-se, inclusive, que eles estavam extintos. Tá todo mundo se mexendo. Mas por quê? A Terra também está evoluindo. Não, não somos só nós que estamos sentindo toda essa energia. Ela também está sentindo e está colocando em prática aí, gente. Então, é muito bom. É muito bom. É um processo que nós nunca passamos aqui nesse planeta. Porque é um passo sensacional. Depois a gente vai avançar um pouquinho. Vou ver se eu consigo encaixar a parte a parte do Chico Xavier, a data limite, né? Que inclusive já até passamos. Olha, não nos estouramos aí em uma catástrofe atômica. Olha que bênção, graças a Deus. Mas para quem quiser ir adiantando, tem o. Eu vou colocar lá no link lá na descrição também o linkzinho. Tem um documentário da Posat Filmes sensacional.
sobre a data limite de Chico Xavier. Ali ele é muito detalhista, é uma produção muito bem feita, vale muito a pena, tá, gente? Quem quiser já caçar, já fuçar aí direto, é lá da Posat Filmes. E tem várias outras produções deles que o cara é sensacional. Tá bom? Bom, aqui tem a bibliografia desse material que nós vimos hoje, e veremos aí em alguns outros momentos. Quem quiser, fique à vontade. Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, lá da Aliança, ele é sensacional para poder entender bem essa base. Eu recomendaria ler primeiro aí os Exilados de Capela e em seguida, que daí ele vai bem detalhado em determinados pontos, e depois ler o A Caminho da Luz, do Emmanuel. A Caminho da Luz, depois que a gente pega a base dos Exilados de Capela, ele detalha muito mais ricamente a questão dos povos, a evolução dos povos, ali onde os capelinos se espalharam, se encaixaram, e aí ele vem até a data do século XX aí. Ele vem e relata aí até o século XX. É sensacional. Para quem gosta de história, então, é ótimo. Para quem não gosta muito de história, também é ótimo, porque faz olhar por outro prisma até os fatos históricos. Aquele que era mais chato lá na escola, narrado ali por Emmanuel e passado para nós aí por Chico Xavier, a gente tem até um outro prisma, tá? Então, deem uma fuçadinha aí, essa bibliografia, eu imagino que vocês vão curtir bastante, tá bom? Bom, já foi, passou bastante o tempinho aqui que a gente tá tocando, né? Deixa eu passar aqui para passar para essa mensagem, que eu achei ela maravilhosa para os dias de hoje. Então, eu vou passar ela aqui na tela, então vai dar para vocês acompanharem, mas depois para ler com calma e tudo mais, para quem quiser. Nesse momento, eu vou pedir o seguinte: vamos internalizá-la um pouquinho. Então, se for possível, vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos dar uma relaxada. Então vamos fazer esse exercíciozinho para a gente encerrar esse vídeo. Fechem os olhos, elevem o pensamento, inspirem bem profundamente, elevem os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e nessa tranquilidade vamos ouvindo a mensagem desse nosso irmão Gabriel. A graça que temos dentro de nós é para ser compartilhada. Todos nós temos a graça concedida pelo nosso Deus Pai, e ela serve para nos aproximar dele sempre que achamos estarmos sós. Mas esta graça não foi concedida a nós para nosso uso egoísta e individual, mas sim para que possamos perceber que Deus está na realidade dentro de nós. A cada passo que damos em nossa caminhada, e se Ele está conosco nesta caminhada, quer dizer que somos amor, sendo cada um de nós uma usina de amor. Só podemos ser usina de bênçãos e luzes. A função da luz nada mais é do que iluminar. Então, se temos estas luzes dentro de nós, ela só pode ser para iluminar. Que façamos ela ser o que foi feita para ser, a luz do caminho, e toda a luz colocada no caminho deve ser compartilhada. Sejamos então esta luz compartilhada a todos. Sejamos a luz do amor no caminho de cada irmão que nos é confiado pela graça divina, para que possamos ser referência e ser o ombro amigo, ser a paz no coração de cada um com quem convivemos, atuando na construção da paz e do amor. Sejamos a ponte entre os corações de cada um que nos cerca, atravessando cada um deles, até alcançar
o amor divino que nos une e nos eleva. Façamos isto sendo aqueles que amam incondicionalmente, sem julgarmos para poder ajudar, mas sim ajudando para evitar o julgamento, dando aquela palavra de esperança e respeito, ouvindo harmoniosa e pacientemente a cada desabafo de angústia de nossos irmãos, abraçando sem nada pedir em troca, apenas doando nosso amor pelo aperto sincero de nosso coração no coração do outro. Acolhamos nosso irmão com nosso olhar acalentador e acolhedor. Sejamos aquilo que tanto queremos que sejam para nós. Vamos usar esta graça abençoada que recebemos para sermos o ponto de apoio daqueles que tanto precisam, pois já fomos estes que precisaram e poderemos ser os que precisarão no futuro. Por isso, temos de ser o que São Francisco propôs: aqueles que preferem servir mais do que ser servido, curar mais do que ser curado. Mas quando precisarmos ser servidos e curados, que sejamos humildemente com o mesmo amor que curamos e servimos, para que esta troca de papéis constante da vida encarnada e desencarnada seja feita no mais puro sentimento de respeito e amor. Que assim seja, irmãos divinos, de seu irmão que tantos ama, Gabriel. Então, espero que, apesar de ter sido um pouquinho mais longo esse vídeo, tenha podido aí ajudar um pouquinho nessa compreensão dessa nossa realidade, nessa nossa aceitação de nós mesmos, e que estejamos juntos aí por muito mais tempo nessa caminhada. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Novamente eu convido a todos a participarem da nossa vibração aí todo dia, das 21 às 21h10, doando luz verde para auxiliar na cura, para auxiliar na potencialização dessa oportunidade que todos nós estamos recebendo. Muito obrigado a todos e uma semana maravilhosa para todos nós. Que assim seja.